1 Crônicas, do capítulo 16 ao capítulo 18. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a colocaram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Então, repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, um pedaço de carne e um bolo de passas. Também designou alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, para celebrarem, para agradecerem e louvarem ao Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo depois dele, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e com harpas. E Asaf se fazia ouvir com símbolos. E Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, tocavam trombetas continuamente perante a arca do pacto de Deus. Foi nesse mesmo dia que Davi, pela primeira vez, ordenou que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos se dessem ações de graças ao Senhor, nestes termos: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras maravilhosas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu pacto, da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do pacto que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto, e a Israel por pacto eterno, dizendo: A ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos em número, sim, muito poucos, e estrangeiros na terra, andando de nação em nação, e de um reino para outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles, repreendeu reis, dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e não façais mal aos meus profetas. Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, também é mais temível do que todos os deuses. Pois todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Diante dele há honra e majestade, há força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei presentes, e vinde perante ele. Adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Trema diante dele toda a terra. O mundo se acha firmado.
de modo que se não pode abalar. Alegre-se o céu e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar e a sua plenitude, exulte o campo e tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome, e exultemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor. Davi, pois, deixou ali, diante da arca do pacto do Senhor, Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo a exigência de cada dia. Também deixou Obed-edom com seus irmãos, 68, Obed-edom, filho de Jedutum e Osa, para serem porteiros. E deixou Zadok, o sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que havia em Gibeão, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos. E isto segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha ordenado a Israel, e com eles Emã e Jedutum e os demais escolhidos, que tinham sido nominalmente designados para darem graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Estavam Emã e Jedutum encarregados das trombetas e dos símbolos para os que os haviam de tocar, e dos outros instrumentos para os cânticos de Deus. E os filhos de Jedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. E Davi voltou para abençoar a sua casa. Tendo Davi começado a morar em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que eu moro numa casa de cedro, mas a arca do pacto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Tu não me edificarás casa para eu habitar, porque em nenhuma casa morei, desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde tenho andado com todo o Israel. Porventura falei eu jamais uma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me tendes edificado uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por onde quer que andavas, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos. Também te farei um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Designarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que ele habite no seu lugar,
e nunca mais seja perturbado, e nunca mais debilitarão os filhos da perversidade, como dantes, e como desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, e subjugarei todos os teus inimigos. Também te declaro que o Senhor te edificará uma casa. Quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, levantarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu firmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha misericórdia não retirarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E para sempre o seu trono será firme. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi, sentou-se perante o Senhor e disse: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e que é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E isto foi pouco aos teus olhos, ó Deus. Também falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e me consideras como um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita ao teu servo? Pois tu bem conheces o teu servo, ó Senhor, por amor do teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas, tornando conhecidas todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Também quem há como o teu povo de Israel, única gente na terra a quem Deus foi remir para ser seu povo, fazendo-te nome por meio de feitos grandes e terríveis, expulsando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito? Pois fizeste o teu povo de Israel, povo teu para sempre, e tu, Senhor, te fizeste seu Deus. Agora, ó Senhor, seja confirmada para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo, e acerca da sua casa, e faze como falaste, e seja o teu nome estabelecido e glorificado para sempre. E diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. Sim, é Deus para Israel. Permaneça firme diante de ti a casa de Davi, teu servo, porque tu, Deus meu, revelaste ao teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, ó Senhor, tu és Deus, e falaste este bem acerca do teu servo, e agora foste servido a abençoar a casa do teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, ficará abençoada para sempre. Depois disto, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tomou das mãos deles Gate e as suas aldeias. Também derrotou os moabitas, e estes lhe ficaram sujeitos, pagando-lhe tributos. Davi derrotou também Adadézer, rei de Zobá, junto a Amate, quando foi estabelecer o seu domínio junto ao rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria, e já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles
para 100 carros. E quando os sírios de Damasco vieram para ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou deles 22.000 homens. Então Davi pôs guarnições entre os sírios de Damasco, e os sírios lhe ficaram sujeitos, pagando-lhe tributos. E o Senhor dava vitória a Davi, por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que tinham sido dos servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Com, cidades de Hadadezer, Davi tomou muitíssimo bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Ora, quando Tou, rei de Amate, ouviu que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão ao rei Davi, para o saudar e para o felicitar por haver pelejado contra Hadadezer e por tê-lo destruído, porque Hadadezer fazia guerra a Tou. Enviou-lhe também toda a sorte de utensílios de ouro, de prata e de bronze. A estes também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as nações dos edomeus, dos moabitas, dos amonitas, dos filisteus e dos amalequitas. Além disso, Abissai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomeus no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom. E todos os edomeus ficaram sujeitos a Davi, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Davi, pois, reinou sobre todo o Israel, e julgava, e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, tinha o cargo do exército. Josafá, filho de Ahilude, era cronista. Zadok, filho de Ahitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Sarsa era escrivão. Benaia, filho de Joiada, tinha o cargo dos quereteus e peleteus. E os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.